Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje cada um de nós vai ter que fazer sua parte, né, Botega? É isso aí, o amor sobrenatural derramado no coração dos cristãos é o adesivo da igreja. Olha ali, hein, de onde é que vem essa frase? Essa é do nosso querido amigo John MacArthur. Opa, John MacArthur. Como é que fala no sotaque inglês aí, mulher? John MacArthur. John MacArthur. Ai. E hoje então, Botê, como já comentamos, estamos reunidos para conversar sobre o quê? Sobre a unidade do corpo de Cristo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Então, como já comentado, vamos falar sobre a unidade, né? Vamos falar sobre a unidade principalmente no corpo de Cristo. A unidade da igreja, né? Vamos dizer assim. Mas, antes de começarmos a falar sobre unidade, sobre a unidade da igreja, do corpo de Cristo e tudo mais, é bom a gente conceituar, né? O que significa unidade? O que essa palavra unidade significa? Então, Botega, me diz aí pra ti, o que quer dizer unidade? Vamos ao dicionário. O que diz o dicionário, o que é unidade? Diz que é a harmonia do conjunto, que é a combinação de esforços e de pensamentos. Então, essa, segundo o dicionário, é o que diz sobre a unidade. É onde a gente tem vários pontos que, vendo, digamos, se tornam um só, né? Como se a gente possa dizer, dando exemplo já queimando Efésios 4 como um corpo, né? Que somos cada juntas unidas em um corpo só. A unidade que junta pedaços diferentes em um corpo só. Muito bem. E essa palavra ali, unidade, Botega, é interessante notar também que ela tem a ideia assim dessa união ali, né, que tu comentou, de são coisas juntas, é que a ideia é que ela não se divida, né? Que, digamos assim, tu não... Se aquilo está unido, aquilo não está dividido, aquilo não se divide, né? Assim como, por exemplo, a gente vê quando a gente casa, né, Botega? Isso. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne, né? A gente se torna homem e mulher uma só carne. Então uma quer unidade. dizer que é uma unidade, né? É um só, né? A gente então tem nesse momento uma aliança em que nós passamos a ser um, tem uma unidade, né? A própria Trindade, né, Botega, se a gente for pensar, também tem uma unidade. Apesar de serem 3 pessoas em um só, todos eles vivem de forma unida, concorda? Isso. Se tu for pensar no corpo humano, a gente não tem um corpo humano que só feito de perna. Então, se a gente tirar a perna do corpo humano, a perna não vai ser um ser humano, ela vai ser uma perna. A unidade ser humano, ela pode viver sem uma perna, mas uma perna não vive sem um ser humano. Então, a unidade, ela não pode ser dividida, né? A gente não... Aquela parte que é retirada dessa unidade, ela se torna algo diferente. Hashtag desengrejados aí, né? Polêmico. Mas é bem comentado esse exemplo do corpo humano, porque se tu for parar pra pensar, o corpo humano, todas as partes que envolvem o corpo humano são importantes. Certo? E que nem tu deu o exemplo da perna aí. A perna fora do corpo humano não é corpo humano. É uma perna que não serve pra nada. A não ser, talvez, para a pesquisa, né? De ou universidades. Ser transplantada. Ou ser transplantada, talvez. Mas veja só que, ao ser transplantada, ela está se unindo de volta, né? Então quer dizer que corpo. A gente pode botar de volta no corpo humano, né? Isso. Mas a questão é que um corpo humano sem uma perna, ele continua sendo um corpo humano normal. Só que ele perde uma função, né? Um membro muito importante importante, né, inclusive. Isso. No casal, como tu falou, o casal ele é uma unidade de duas pessoas. Uma pessoa não pode ser um casal
3 pessoas não podem ser um casal, né? A unidade, ela tem a sua determinação ali do que ela é feita, né? Assim como a Trindade também. Cristo não é a Trindade, Deus Pai não é a Trindade, mas a Trindade, ela é a harmonia do conjunto, como disse o dicionário, né? Ela tem um conjunto e como descrito, ela deve se permanecer dessa forma. E a ideia ali, tu já deu uma pincelada em Efésios 4, que depois a gente vai comentar mais sobre isso, mas a ideia é que então, no âmbito cristão, quando a gente olha já pra Trindade, a gente já vê que tem unidade, a ideia então seria que a gente como cristãos, nós vivêssemos em unidade, concorda? Vivêssemos unidos, porque essa ideia de corpo, depois a gente vai comentar mais sobre isso, mas o que tu pensa assim quando a gente olha pro lado cristão, assim? Quando a gente vai pra teologia, a gente vê que existe muita desunião em relação a formas de pensamento, a formas de como levar uma igreja, formas de como ensinar, e essa desunião em coisas secundárias, elas não ajudam a igreja, né? Então essa união, ela deveria existir no âmbito cristão de forma a ajudar a igreja, né, a crescer, mas hoje a gente vê muitas brigas teológicas de certa forma, né, que não instruem as pessoas, elas só são usadas para gerar grupinhos, né? Eu sou o grupinho dos calvinistas e eu vou falar mal dos arminianistas. Eu sou o grupinho da pentecostal e eu vou falar mal dos presbiterianos. Então, isso não leva ao fim do que a fé ou o que Cristo quis para nós, que é que a gente fale dele aos 4 ventos, né? Que a gente instrua as pessoas a conhecerem a Cristo. Dessa forma a gente está perdendo tempo, de certa forma, né? A gente está perdendo tempo brigando com coisas que não vai levar ninguém ao arrependimento e, pelo contrário, é capaz de levar a coisas piores, né? A divisão de igreja, a ira, a pecados piores, né? E é interessante quando existe divisão, não existe união, né? Então, quando a gente tá dividindo aí por opiniões divergentes ou porque, digamos assim, as pessoas não querem seguir o mesmo rumo, né? Querem... É que nem a gente vê lá na igreja de Corinto, né? Tipo, uns queriam seguir a ideia de Paulo, outros queriam seguir a ideia de Apolo, né? Talvez até Paulo e Apolo, eles pensassem da mesma forma. Eles tinham a mesma opinião. Eles tinham unidade, né? Só que os caras queriam dizer, não, peraí, eu sigo Apolo. O meu mestre é Paulo, né? Uhum. Então, até essa questão, assim, muitas vezes, pode causar uma divisão que vai muito longe da unidade. Como dizem, visão mais visão é igual a divisão, né? Exatamente. Botega, a gente definiu ali a palavra unidade, né? Mas só que a palavra unidade, quando a gente começa a falar de igreja, ela é bem mais abrangente do que só as pessoas ficarem juntas, não haver divisão e tudo mais, né? E para isso a gente tem um texto muito conhecido, né? Usado por muitas pessoas para falar sobre a unidade da igreja, do corpo de Cristo, que é Efésios 4. Então, até já tinha comentado antes alguma coisa sobre isso. Então nós vamos entender o que Paulo quer dizer quando ele fala sobre unidade em Efésios 4, e vamos começar então a comentar algumas coisas ali, como tu já falou, Botega, que a gente tem hoje em dia, e não é de hoje, já é de muito tempo atrás, já é desde a época dos apóstolos, que a gente tem muitas discussões relacionadas ao evangelho, né? Ao que é certo, a como deve ser feita tal coisa. Inclusive, mesmo antes dos apóstolos, já existiam problemas de divisão e uma falta de unidade no povo de Deus, né? Existiam aqueles que interpretavam a lei de uma forma, aqueles que interpretavam de outra, existiam os fariseus, os saduceus, né? Então, a gente percebe que sempre existiu várias formas de interpretar
as escrituras, a lei e tudo mais, e isso sempre causou uma certa divisão, o contrário do que Paulo fala em Efésios, né? Ao contrário do que Paulo, ele exorta a igreja de Éfeso a buscar nessa questão, digamos assim, do amor, do relacionamento entre eles, né? Não sei se tu quer ler talvez o texto, Botega, pra pessoal se situar aí. Podemos usar o texto, acho que eu fiz quase uma leitura, como é que se diz? Labial. Expositiva. Eu fiz uma leitura expositiva desse texto aí, então a gente pode ir versículo a versículo vendo o que Paulo quer falar nesse Efésios 4. Então vamos fazer exatamente isso aí, Botega. Vamos fazer uma exposição desse texto do capítulo 4, versículo 1 até o 16, né? E depois a gente pode fazer mais alguns comentários sobre o que a gente entende dessa passagem, né? Pode ser? Pode ser, vamos lá. Você quer ler na NVI? Vamos ler na NVI, que é a versão internacional, né? Que já não é tão nova assim, né? Então, Botega, versículo 1, vamos ler ele aqui, ó. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que tu entende desse primeiro versículo, Botega? Ele já começa ali, com aquele pois que ele já fala ali, ele já troca o que ele vinha falando antes, né, que era de forma doutrinária, agora para uma forma mais de obrigação, né? Ele começa a falar sobre a obrigação de viver na conduta cristã, né, digno da vocação, né, que fomos chamados de Cristo. A NVI não tem esse pois ali, mas tu tá com a Almeida, que ele diz rogo-vos, pois eu, né? Então a Almeida, ela tem esse pois que é exatamente o que você está comentando, né, Botega? Ele tá falando de uma forma para a igreja de Éfeso, e agora, a partir do capítulo 4, ele vai começar a exortar aquela galera. Ele vai dizer, opa, peraí, agora vamos começar, né, falar de obrigação de vocês. Exatamente. Aí. Então ele fala aí dessa conduta cristã que fomos chamados em Cristo, né? E ele vai seguindo aí. Ele diz ali que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso é bem importante a gente pensar, por causa que, assim, vocação... O que tu entende por vocação, Botega? Eu entendo que vocação é o chamado que a gente recebe, né? Digamos assim, inclusive a própria fé cristã, né, é o chamado de Deus para os homens, né? Então, digamos assim, a vocação que receberam. Então, Deus, ele nos dá uma vocação. Vocação é como se fosse o chamado, né? Isso, é o chamado, o chamado mais... O chamado principal nosso seria o chamado para a salvação, né? Chamado para essa vida cristã de arrependimento para a vida eterna. Isso, então a questão principal, assim, que eu entendo no primeiro versículo que ele está falando sobre isso, ele ainda não está falando sobre unidade, mas é que ele diz ali que a gente tem que dar valor, né? A gente tem que dar dignidade para essa vocação. A gente tem, digamos assim, lembrar do que Deus nos deu, do chamado que ele tem pra nós, e a gente não fazer pouco disso, sabe? Valorizar isso. Você vê que o pessoal já tá perdendo o foco, né? Ele tá chamando o pessoal de volta, ó, vamos voltar aqui porque vocês conhecem como vocação, né? Exatamente, Botega. E aqui nesse primeiro versículo, a gente já percebe, por exemplo, tudo aquilo que tu comentou antes, né? O pessoal fica discutindo teologia, e esquecem do principal. Não estou dizendo que a gente não tem que discutir teologia, né? Não estou dizendo que a gente não tem que debater, porque se não fosse por causa das discussões teológicas, dos debates, dos grandes pensadores, dos filósofos, dos grandes teólogos, como tu até mesmo citou o John MacArthur, né? John MacArthur. Ou Calvino, Lutero, entre outros, né? A gente não teria, por exemplo, a Reforma Protestante, não teríamos depois a Contra-Reforma, e não teríamos nada do que a gente tem hoje, não estaríamos nem gravando esse podcast, né? Falando em Lutero e a Reforma Protestante, vale a menção aos 500 anos da Reforma Protestante, né, que seria esse ano que provavelmente vai sair o episódio, e vale aos ouvintes que talvez não conheçam o Jovem Nerd, de ouvir o episódio sobre a Reforma Protestante, né, que isso ajuda a podosfera cristã, já que o Alexandre do BTcast participou desse podcast, né? Então se você não chegou a ouvir e ver que como a podosfera cristã está sendo exportada para a podosfera pop, né? Liga
link no post. Inclusive, Botega, já vou deixar também o link no post do nosso episódio sobre a Reforma Protestante, episódio muito antigo, né? Acho que é uns 10 primeiros episódios, acho que ia ser o 10º, uma coisa assim, mas fica a dica aí, né? Muito bom. Então, como eu tava dizendo, o problema não é a gente discutir e debater teologia, o problema é que as pessoas, elas causam divisões, né? As pessoas, elas não sabem debater teologia, elas ficam se xingando, elas ficam se atacando por causa de teologia. Esse que é o problema. Tanto que depois Paulo vai falar da sã doutrina, né? Então não há problema em você discutir sobre um pensamento teológico, inclusive você deve realmente questionar a tua fé para que ela realmente seja passada pelo fogo, de certa forma, assim, né? Então a gente precisa questionar a nossa fé para entender ela melhor. Então não há nenhum problema de tu questionar algo que você tem dúvida. O problema é tu gerar discussões sobre pontos que você sabe que não vai gerar crescimento, né? Aquela discussão de querer saber o que é o milênio, quando que volta o anticristo e não sei o que, e daqui a pouco as pessoas que estão ali, elas estão precisando de algo que realmente traga arrependimento, não que traga mais dúvida ou mais medo na pessoa. Muito bem, então o versículo 2 na NVI diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E agora, Botelho? Então agora ele fala de vários pontos que ajudam, que vão levar à unidade, né? Então ele começa com a humildade, né, que é a virtude fundamental do cristão, né? Se nós formos ver a qualidade de caráter na primeira bem-aventuranças lá em Mateus 5:3, né? Então essa é a humildade como virtude fundamental do cristão. Aí ele passa para mansidão, que é o produto da humildade, certo? Então a mansidão é gerada pela humildade, aquele que é manso de espírito e tem domínio próprio, é o cara que é o manso, né? E ele fala da longanimidade, uma palavra difícil, mas que significa resistência, né? Então é a pessoa, após ter uma paciência por um longo tempo, ela se torna resistente, né? Digamos, é uma consequência natural, então, da humildade e da mansidão, ou seja, gera longanimidade. Então, tu vê como é uma crescente aí que ele coloca, passo a passo, para então a gente externalizar isso numa forma relacional, né? Dizendo, suportando uns aos outros em amor, né? Isso, então, engloba a pessoa ser humilde, ser mansa, longânima e reflete no amor paciente pelos outros. Deveria ser contínuo e incondicional, certo? Como diz lá em 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. Exatamente. E é interessante que essas qualidades que tu comentou aí, que fazem parte das bem-aventuranças, como tu disse, é o próprio fruto do Espírito, né? Que inclusive é uma série que a gente tem, pelo amor de Deus, link no post! Nossa, mais link no post em 20 minutos. Mas são qualidades do próprio Cristo, né? São qualidades dele e são qualidades que ele, digamos assim, ele faz com que ele nos ajuda a desenvolver em nossa vida para que a gente possa edificar outras pessoas, como a gente vai ver mais adiante, né? Para que a gente cresça em unidade. A gente vai perceber que isso é muito importante. O próximo versículo, inclusive, Botega, diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? E eu creio que esses 3 primeiros versículos, eles se completam, né? São é uma introdução. Claro que Paulo não está introduzindo sua carta aqui, nós já estamos bem pra frente, né, do início da carta, mas aqui ele está introduzindo sua exortação, e ele já dizendo, olha, agora vai ser assim, então sejam isso, façam isso, busquem isso, né? Então ali ele começa a dizer, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e aqui a gente começa já com a primeira palavrinha aí, a unidade, né, Botega? Isso, você vê que ele vai crescendo do versículo 1 até o versículo 4, né? Ele vai, no caso 3, né? Ele vai falando, então, você volte para sua vocação inicial, seja humilde, manso, longânimo, tenha paciência com os outros, né? Tenha o amor uns com os outros, para que você se esforce a
manter a unidade, né? Esse amor que ele fala aí, né, para a unidade é o laço de paz que envolve junto o povo de Deus, né? A gente pode ver em Colossenses 3, versos 12 e 15, onde ele termina falando que esse amor é o vínculo perfeito da unidade. Então, eu vou até ler, eu tenho aqui preparado já, Botega, Colossenses 3, 12 ao 14, tá? Diz assim, ó, portanto, como povo escolhido de Deus, ele tá muito relacionado com o versículo 2 também, que a gente acabou de ler, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Semelhante, né? Bem parecido. Sendo que essa aqui é uma carta que Paulo escreveu a outra igreja, né? Você vê que todas as igrejas, elas precisam ter isso em mente, né? Exatamente. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí o que tu acabou de falar, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso. A tradução aqui que ele fala também, uma tradução boa para essa última parte, é o vínculo perfeito da unidade, né? Então, esse vínculo perfeito da unidade, como tu vê, em ambas as cartas ele tem essas características que o cristão deve buscar e que ela vai refletir numa unidade dentro da igreja. Muito bem. E Botega, só pra te comentar, tu sabe essa palavra ali, né, que aparece, a unidade, né? Tu sabe o que significa essa palavra no grego? Opa! Agora tu que vai me dar aula de grego, me fale. Não vou dar aula nenhuma, sabe que eu não entendo nada disso, mas eu fui atrás, fui pesquisar dessa vez. Sabe o que significa no grego? Fale-me. Significa unidade. Olha só, não muda nada. Não muda nada. Unidade ou unanimidade, né? Ou seja, é unânime, né? As pessoas são unânimes, elas não têm ideias diferentes. Exatamente. Então, por exemplo, assim, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, aquilo que tu falou, né? De que através do Espírito Santo, então nós vamos estar vivendo na mesma fé, nós vamos estar vivendo no mesmo amor, né? Na mesma paz, né? A gente vai poder também receber também o mesmo fruto do Espírito, mesmo tudo. Que daí é o que ele vai falar nos próximos 3 versículos, o 4, 5, 6. Né? Acho que eu vou ler eles todos de uma vez só, que daí a gente consegue... uma pegada. Isso. Ele diz assim, ó, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? 7 vezes ele fala que há um só, né? 7, inclusive, número cabalístico de Deus, né? Número perfeito, quer dizer, não o número de Deus, mas o número perfeito, né? Então é perfeito, porque Deus é perfeito, porque há um só tudo, né? E é o único e há um só. Pronto. A Paulo aponta aí do versos 4 a 6 que não há duplicidade em nenhum ponto na fé cristã, né? Como às vezes a gente vai tentar externalizar pontos de vista diferentes, né? Mas ele tá falando aí, uma só coisa. Não há 2 batismos, não há 2 senhores, não há nada duplo que vocês devam se preocupar. A unidade, ela tá inclusive nesses pontos aí, né? E aí, se você for olhar lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, diz que devemos estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele continua até o capítulo 2, verso 11, falando da necessidade da unidade para guardar a batalha espiritual para a fé, amor com os outros, humildade e sacrifício. A gente pode ver que ele junta o sacrifício ali de Filipenses e a gente pode ver que esse sacrifício também dá para juntar com essa humildade, com esse amor paciente pelos outros, que de certa forma eu sinto como um sacrifício que você tem que fazer, né? É um sacrifício de aguentar alguns caras chatos na igreja, não é? Mas de certa forma. E eu entendo também, Botega, porque como o Paulo assim tá falando muito sobre essa questão, né? Tipo, olha, vocês precisam lembrar que vocês não foram chamados, tá? Para ficar de picuinha um com o outro. Vocês foram chamados para amar uns aos outros. Vocês foram chamados para conservar essa unidade do Espírito. E daí quando ele chega no 4, 5 e 6 que ele fala sobre toda essa questão, ele trabalha com a trindade ali, né? Então ele trabalha com a trindade demonstrando, digamos assim, olha, em Deus existe unidade. Então na igreja de Deus, o corpo de Cristo, a família de Deus também deve ter unidade. Porque o Espírito que está em vocês, aquele que digamos assim, que
permite que vocês façam parte dessa família, ele faz parte dessa unidade. Então vocês precisam conservar essa unidade também, né? Então eu acho que é muito importante, assim, quando ele cita, porque às vezes a gente pode pensar, não, esses versículos eles estão aí só pra mostrar que Deus é um, né? Que existe um só batismo, né? Só pra poder, tipo assim, tu poder falar daqueles que dizem que tem mais de um batismo, aí tu poder, não, aqui ó, tem um só batismo, né? Ah, só tem um Senhor, né? E tudo mais. Não, eu acho que vai muito mais que isso, sabe? Eu acho que Paulo, ele tá reforçando o que ele tá comentando ali, né? De uma forma poética até, né? Ele tá demonstrando, olha, Deus, ele é único, né? E se a gente quiser ter um relacionamento com Deus, a gente tem que viver essa unidade também, né? Ele diz ali no final, age por meio de todos, está em todos. Então isso quer dizer que se você acredita, né, que um cristão é aquele que conhece a Cristo, que aceita ele como Senhor e Salvador, você vai achar cristãos desde a igreja, sei lá, luterana, presbiteriana, que são, digamos, os mais tradicionais, assim, até igrejas pentecostais, ou até indo para igreja católica, você vai achar pessoas que têm a Cristo como Senhor e Salvador. Então, se ele age por meio de todos, não vai ser uma picuinha teológica, não vai ser, porque o cara vai na católica, aí o cara então não é cristão, e aí então eu tenho que tratar ele de forma diferente. Não, ele também é teu irmão em fé, ele precisa amadurecer em alguns pontos, assim como você também tem pecados na sua vida que você deve amadurecer. Então, tanto como ali em Filipenses, como eu falei, Paulo exorta as pessoas para que a gente lute pela fé, para que a fé evangélica seja proclamada para os gentios, para os não cristãos, e não que a gente brigue entre nós para saber quem está certo ou não. Então chegamos ao versículo 7, né, em que ele diz o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E agora, Botega? Esse versículo aí é bem complexo, né? Exatamente. Não é fácil de tu explicar ele, né? Se tu for ler, por exemplo, na Almeida, ele fala: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A proporção do dom de Cristo, a proporção que nós temos do dom de Cristo, né? A proporção que, né, tipo, quanto nós conhecemos a Cristo, essa é a graça que nos é concedida. Eu entendo também que essa questão da proporção do dom de Cristo, né, é que, digamos assim, nós não recebemos essa graça. Por exemplo, assim, Botega, talvez você ama mais a Deus, você vai receber mais a graça do que eu, né? Porque eu amo menos a Deus, sei lá, né? Ou porque antes de aceitar Cristo eu pequei mais, então eu vou receber menos essa graça, sabe? Mas não, a cada um, né? A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, ou no caso da Almeida, a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então eu entendo assim que é a plenitude, sabe? A plenitude do dom de Cristo. Esse dom ele foi dado por Deus, né? Não é algo que a gente mereça isso. Então exatamente. Bem claro isso. E aí isso só reforça, Botega, essa questão da unidade, porque se nós todos recebemos da mesma forma, né, essa graça, a medida dessa plenitude de Cristo, né, então quer dizer que não existe uma diversidade, né? Tipo, isso. É questão de unidade, é igual para todos nós perante Deus somos iguais, né? Olha o socialismo aí. Vai saber, né, como é que vai ser o céu, né? Ruas de ouro, será? E agora, Botega, vem alguns versículos aí, o 8, 9 e o 10, que junto com o 7, né, eles reforçam essa questão do poderio, assim, de Jesus. Vamos só dar uma lida, assim, por cima, né, só dar uma citada, mas não vem muito ao assunto do que a gente quer tratar aqui nesse episódio, apesar de Paulo ter colocado ali, e não é por nada que ele colocou, né, mas vamos lá. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também desceu
conhecer as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Não sei se tu quer comentar alguma coisa desse texto, dessa parte, Botega. Que até o verso 6 ali, ele fala do povo cristão como uma unidade, como tu disse antes, ninguém é diferente perante Deus, né? E agora ele começa a entrar no assunto da singularidade do cristão, né? Singularidade de cada pessoa. Então, ele começa abrindo isso, falando de que, então, que a gente comentou antes, a graça que nós recebemos de Cristo, né? E também ali esses trechos que são meio estranhos, assim, de falar que subiu, desceu, levou cativo, isso que é meio estranho no meio ali do trecho, né? Mas o que ele quer dizer, eu vejo que ele mostra como Cristo venceu a morte, subiu aos céus para encher todas as coisas, que ele fala ali, né? Que quer dizer encher a igreja de dons, né? Concedeu dons aos homens, pois ele foi dado o direito de governar a igreja, né? Que é o que mostra ali, né? Que ele venceu. Exatamente. Assim como também Paulo confirma em Filipenses capítulo 2, dos versos 9 a 11, que Cristo foi dado o nome sobre todo nome. Então é mais ou menos isso que ele está também começando a entrar aí, né? Exato, então assim, na verdade esse trecho ali que Paulo cita é um trecho de Salmos, né? Então é só para mostrar, esse trecho ele complementa, né, o versículo 7 sobre a questão dos dons, né? Na questão de que ele usa um trecho do Antigo Testamento, né, de Salmos, para citar essa questão de que ele fala no versículo 7, e ele explica essa questão. Olha, Jesus, ele está acima de todos, então ele tem o poder, né, e tudo mais, e toda essa questão, né. Mas vamos voltar aí, versículo 11, né, que ele diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou parar aqui, né, que esse aqui, então, nesse versículo, né, porque ele vai continuar esse versículo no versículo 12, certo? Aqui ele vai citar, então, só alguns dons. Ele está dando exemplos de tipos de dons que nós recebemos, né, preparando para o que ele vai dizer em seguida, né, que é o motivo de nós termos dons diferentes. Então ele diz, olha, não existe só o dom do pastor, né? Existem vários, né? Então por que ele está dizendo que existem vários? Porque ele vai falar em seguida. Mas o que tu gostaria de comentar em cima desses dons aí, Botega? Isso, mais ou menos isso que tu comentou, mas eu vejo que esses dons que ele fala ali, eles são específicos para o assunto que ele está falando ali. Ele não está dando uma lista exaustiva dos dons, mas ele fala ali. Então ele começa com os dois primeiros, que são os apóstolos e profetas. Esses já foram extinguidos até o fim do Novo Testamento. Então ninguém mais pode ser chamado de apóstolo e profeta. Mas ele fala dos outros três, que são os dons que a gente pode usar hoje, que eles são comparados a apóstolos e profetas, né? Que se tu for ver o apóstolo, é como se fosse o evangelista, né? O cara que vai e leva a palavra de Deus. O profeta é como se fosse os pastores e mestres que traz a palavra de Deus para o povo, né? Então a gente consegue ver, antigamente eram apóstolos e profetas, hoje evangelistas, pastores e mestres. E que nem tu disse, ele vai estar abrindo o campo, tá ali fazendo uma introdução para que ele vai começar a fazer agora, né? É muito bom que tu comentou isso aí, Botega, porque as pessoas às vezes elas têm dificuldade de entender. Porque existe, por exemplo, no apóstolo, né? Existe o dom do apostolado e existe a função de apóstolo, né? Então, que nem tu falou, faz muito sentido que evangelista, né, seria a função do apostolado, porque a função do apóstolo, né? O apóstolo, quando eu digo função, é que nem o cara que é o presbítero ou o pastor e tal, tudo mais. Essa função é o cara que funda novas igrejas, abre novas igrejas, ele vai até um lugar para, né, iniciar novas igrejas. Trazer o evangelho. Exatamente. Agora o dom é diferente, né? O dom é os 12, né? Os apóstolos, né? Assim como a questão de profeta. Para que a gente precisa hoje? Deus nos revelando, né, através de profecia a sua vontade, se nós temos a palavra dele em nossas mãos, que é a revelação dele, a revelação total, em que ela mesma diz que ela é suficiente.
né? Isso, aí por isso que precisamos do papel dos pastores e mestres, que eles vão entender essa palavra profética que temos na Bíblia e vai levar esse ensinamento para o povo de Deus. Exatamente. Assim como os profetas faziam, né? Eles ouviam a Deus e externalizavam isso para o povo de Deus. Agora, os pastores e mestres hoje em dia, eles leem a palavra de Deus e expressam isso para a igreja. Muito bem. Então, para que é que ele cita esses exemplos, Botega? Ele vai dizer ali no versículo 12, ele diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí, Botega, e agora, para que as pessoas devem usar o seu dom, hein? Por que as pessoas devem viver em unidade? Hein, pra quê? Olha só, acho que até na Almeida até fica bonito, mais bonito, acho que a NVI. Leia na Almeida, leia. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Ele está ali, então tá falando que os dons foram dados à igreja para que toda ela cresça aperfeiçoada ao serviço espiritual, né? Exigido de todos os cristãos, né? Não é porque é o pastor que tem que ser o cara espiritual lá, eu não preciso entender. Isso é para aqueles caras que dizem, eu conheço a salvação, isso já basta para mim, né? Não, mas ele está dizendo que esses dons foram dados para que, em vista ao aperfeiçoamento do cristão, dos santos ali, e o desempenho no seu serviço, né? Então, todo cristão foi chamado para alguma coisa e não foi chamado para ficar sentado na igreja, via o sermão e, sei lá, num grupo célula fazer uma oração, né? Não, você foi chamado e você tem um chamado para a igreja, né? Que seja para falar de Cristo para as pessoas, que é a grande comissão, né? E ele diz ali, né, que ele edificando e instruindo a igreja, para que depois ele vai falar ali pra frente o porquê, né? Que a gente não leu o 13. Exatamente. Mas isso, então, pra que a gente tem que usar o meu dom de pastoreio, sei lá, né? Meu dom de ensino, meu dom de liderança, o meu dom de... vamos lá, o que mais? Meu dom de exortação, meu dom de, como é que é? Hospitalidade. Hospitalidade. É pra quê? Para preparar os santos, né, no aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam também desempenhar seu serviço. Veja só, então o objetivo de eu servir o próximo é para que o próximo possa crescer e também servir a outros. Veja só. E você vê que esses dons que ele está falando ali é mais em relação realmente ao ensino, né? Então, a gente não está falando que a pessoa deve andar, não, porque eu, que nem eu disse, conheço mais ou menos a Cristo, é o suficiente. Não, ele realmente está falando do conhecimento profundo de Cristo, né? De tu realmente conhecer a Cristo, não só... aprendi mais ou menos, né? A igreja precisa dessa edificação. Exatamente, porque é o que vem agora, né? O versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora foi complicado, Botega, porque ele está dizendo, olha, nós temos que fazer isso, né? Nós temos que usar os nossos dons, ou seja, Cristo mesmo preparou alguns para algumas funções, certo? Então deu funções para algumas pessoas, para que elas preparem os santos, preparem os cristãos, né, para que essas pessoas possam ser preparadas para a obra do ministério, até que a gente alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E essa unidade no grego, Botega, é a mesma daquele primeiro versículo ali que eu comentei, né? É o mesmo? É a mesma unidade. É a mesma unidade, unânime, né? Da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que a gente chegue à maturidade atingindo o que? A plenitude de Cristo, a medida da plenitude de Cristo. Agora complicou, né? Por causa que, assim, não é algo, Botega, eu vou te acompanhar durante 1 ano, né? E daí você vai fazer aqui um cursinho e agora você, pronto. Agora, Botega, você está pronto, você é o cristão preparado, né? Nem precisa mais ler a Bíblia. Não. É atingir a plenitude de Cristo. O que tu entende desse versículo, Botega? É que nem se tu fosse colocar uma régua, né, do lado de Cristo, né? Quando tu é criança, normalmente tu faz isso. Cresci 1 centímetro, né? E aí tu vê lá o teu pai, tá lá, sei lá, 1,80 m, e aí tu tá lá com seu 1,30 m, digamos, sei lá, né? E aí tu, nossa, falta, sei lá, tantos centímetros, né? 50 centímetros pra me chegar à altura do meu pai, né? E a mesma questão ali, né? Tu chegar à plenitude de Cristo por quê? Porque Deus quer que nós sejamos parecidos com Cristo.
Cristo veio de forma carnal, não porque ele era divino e ele não pecou, não, porque Cristo veio seu exemplo mostrando que há formas de que tu deixe de lado realmente o pecado, que tu não peque mais, né? Cristo veio como exemplo. Então nós devemos buscar essa plenitude, né? A plenitude que Cristo mostrou, né? Tanto na Almeida fala da estatura da plenitude de Cristo, né? Para comparar essa que eu te falei das alturas. Então a gente deve crescer em conhecimento de Cristo, né? Crescer em espiritualidade, em conhecimento da Bíblia, né? Para que a gente chegue à altura de Cristo, né? A medida da estatura de Cristo. E na Almeida ele usa uma palavra engraçada que é a perfeita varonilidade, né? Eu acho que na NVI ele fala maturidade, né? Então a gente vê como isso também faz ligação com aquele que a gente não deve viver só no leitinho, né? A gente deve buscar o alimento sólido. Até um exemplo de casa, digamos assim. Outro dia estava até conversando com a minha esposa sobre isso, porque a igreja presbiteriana é muito fria, né? O pessoal não faz aquele negócio como os pentecostais fazem, né? De ir fazer evento, aquelas coisas família, assim, né? O pessoal é mais na dele, não é muito de fazer essas coisas assim, né? Mas pelo contrário, é tipo qualquer coisa mesmo, que for um grupo célula em casa, tu tá estudando a Bíblia, o cara tá lá, vamos ler, vamos aprender, vamos estudar, né? Não é nada de vamos conversar aqui, né? Então eu acho que de certa forma combina com isso que a gente está falando, né? Porque Cristo pede para que a gente tenha conhecimento pleno dele, e a gente não vai ter o conhecimento pleno dele se a gente não ler a Bíblia, né? A gente precisa se debruçar nisso e buscar esse conhecimento dele, né? Buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus, como fala ali no começo, né? E isso vai ajudar a gente a chegar na unidade da fé, a gente vai se tornar humildes, a gente vai ajudar outras pessoas, tendo paciência com eles, né, para que eles cresçam junto conosco, né, dando exemplo, assim como Paulo fala, né, que sejamos imitadores dele, como ele é de Cristo, né. Então Paulo está sendo esse mestre que está dando exemplo de estatura, né, e o que a gente precisa hoje na igreja é pessoas que tenham essa estatura de Cristo e puxem as pessoas para essa mesma estatura, né. E Paulo, ele não está falando nessa carta, né, nada de novidade, porque antes mesmo, no capítulo anterior, Botega, ele já demonstra o que é essa estatura de Cristo, né? O que é essa plenitude de Cristo, aonde que a gente encontra isso, como que a gente chega nisso, qual que é o foco, né? Quando ele faz a oração pela igreja de Éfeso, a partir do versículo 17, ele diz assim, ó, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, guarda bem isso daí, né? Que a gente tem que estar arraigado e alicerçado em amor. Versículo 18, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? Então, digamos assim, a gente sabe como chegar na plenitude de Cristo. A gente sabe como conhecer o amor de Cristo. Tudo que a gente precisa é estar conectado com Cristo. Tudo que a gente precisa para que a gente possa conhecer e tudo mais é estar arraigados e alicerçados em amor, né? Cristo tem que estar habitando em nossos corações plenamente, né? Mas aí a pessoa talvez vai dizer, mas eu não sou uma pessoa de estudar, eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Aí o que ele fala ali então do versículo 14 para essas pessoas que acham que não precisa saber muito? Versículo 14 do capítulo 4, Botega. Então, ele vai continuar o quê, né? Depois que ele fala que, olha, vocês têm os dons, né? Pra quê? Pra preparar os santos pra obra, né? Pra que o corpo de Cristo seja edificado. Veja bem, para que o corpo de Cristo seja edificado, não eu seja edificado, né? Até que todos alcancemos nessa questão da plenitude de Cristo e tudo mais, a unidade da fé, né? E qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito? Versículo 14, você me pediu? Então, Botega, vou ler pra você só porque você pediu, porque senão eu ia ler igual.
Vamos lá, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja só, Botega, aquilo que tu já vinha comentando já uns 3, 4 versículos atrás, repetindo várias vezes, para que a gente não fique, né, naquela inutilidade nos nossos pensamentos, ou que a gente não fique como crianças, que a gente pode dizer para elas, olha, os unicórnios existem mesmo, né, tudo que você precisa fazer é em tal lugar que você vai pegar um unicórnio, ou você vai no final do arco-íris e tem um pote de ouro, e a criança acredita, e a criança vai, e é muito o que a gente vê nessas, vamos dizer assim, né, manadas que seguem algumas pessoas que querem ensinar algumas coisas errôneas, né, e pedir dinheiro, e não leem a palavra, né, não são edificadas, elas não crescem em maturidade, né. Então, Botega, acredito que seja isso, mais ou menos, que ele tá dizendo. A gente precisa, para que a gente precisa crescer em unidade e tudo isso mais? Para que a gente esteja preparados, né, preparados para defender a nossa fé, preparados não para brigar, né, mas para defender a nossa fé no sentido de saber dizer, olha, isso vem da palavra de Deus. Agora, essa outra coisa não é revelação de Deus, não. Isso aí não vem de Deus. Isso aí é errado, né? Um exemplo engraçado que eu acho que eu já devo ter contado, que uma vez eu tava era um velório ainda mais, né? Eu tava na igreja católica, tava fazendo velório, e aí o padre resolveu lá dar uma de sabichão e falar, porque lá em Mateus, e daí deu capítulo e versículo, né, está escrito que não sei o que, né, não me lembro o que ele tinha falado lá, né, mas citou algo que, segundo ele, estaria na Bíblia, mas você sabe como a Bíblia... como é que está a Bíblia na Igreja Católica, né? Ninguém tem a Bíblia lá. E aí todo mundo, nossa, o padre tá citando ali, né? Coloca a voz dele como o que ele tá falando como verdade, porque ele colocou a Bíblia no meio, né? E daí a gente foi abrir, a gente tava com a Bíblia no celular, fomos abrir naquele versículo e não era nada a ver com o que ele estava falando. Ou seja, ele só deu um número aleatório e foi. E aí o que acontece? As pessoas ali estão sem conhecimento, elas não estão indo lá checar se o cara que está falando lá na frente está certo. Eles estão, não, porque o padre lá na frente, o pastor que seja, aquele cara tem mais conhecimento, ele é um cara mais espiritual, ele é um cara, sei lá, mais inteligente, então qualquer coisa que ele falar é certo, né, porque ele é uma pessoa, um conhecedor, né, então hoje a gente tem muito cristão aí que tá indo atrás, como é que é aquele, o Karnal lá, esses novos filósofos de mídias sociais, sabe? São os 3 grandes ali, o Karnal, e tem mais outros 2 ali que estão sempre postando vídeos motivacionais e de pensamentos filosóficos, né? E são essas coisas e outros pastores também que levam as pessoas a pensar e colocam a Bíblia no meio como certa. E as pessoas que não têm o conhecimento, que não têm a maturidade, que não são levadas à mesma estatura de Cristo, elas ouvem esse tipo de coisas e elas aceitam, porque elas estão aceitando, elas estão recebendo qualquer coisa que alguém falar, né? Se a pessoa falar, qualquer caminho leva a Cristo, então o que importa é que você seja feliz, sabe? Essas coisas fazem um bem pra pessoa. Mas esse aí tá na Bíblia, Botega. Todos os caminhos levam para Deus. Hebreus 14:3. Tá lá, só ler. Então tá. Para os desavisados que estão sem Bíblia, aí Hebreus vai só até o capítulo 13. Então cuidado quando alguém fala pra você que está em Hebreus 14, por exemplo, né? Olha aí. Mas então, são essas coisas que levam as pessoas, que nem diz ali, a serem agitados a qualquer vento de doutrina, ou seja, qualquer interpretação que a pessoa der pra ela vai cair, vai ser certo, vai ser levado como certo. Quem nunca falou assim, acho que tá na Bíblia isso, não tá, né? Ou se não tá, deveria estar, né? Se não tá, deveria estar, né? Então a gente começa a criar um Deus na nossa cabeça que não existe, porque a gente não está debruçado na Bíblia, a gente não está em contato direto com a pregação que é falada na Bíblia, né? E muitas vezes nem mesmo o pastor que está lá na tua frente está conectado com isso. Então, se você está numa igreja
em que o pastor lá na frente está falando besteira, não está levando as pessoas ao arrependimento, não está levando as pessoas ao arrependimento, não está levando as pessoas a crescer em maturidade, você deve ir lá e falar com aquele pastor e dizer, olha, eu preciso de alimento sólido, você só está me dando leitinho aqui, preciso vir aqui e sair daqui chorando, porque vendo que eu sou pecador, mostrando pra mim quem realmente eu sou, não vindo aqui passar a mão na minha cabeça e dizer que Deus ama todo mundo e cada um pode viver do jeito que quiser, né? Que no fim ali, toda esse vento de doutrina que cada um vai sendo levado, isso vai gerar o quê? Vai gerar divisão dentro da igreja, né? Uma pessoa começa a pensar de um jeito, começa a pensar de outro, porque não existe uma liderança que leva a igreja para o mesmo caminho, né? Então as pessoas começam a caminhar para caminhos diferentes. Isso aí. E continuando, né? Antes de fazer alguma coisa assim, de ser levado ali por vento de doutrina ou até pela esperteza dos homens, né, Botega, que induzem ao erro de dar o seu carro para a igreja em troca de um lugarzinho no céu, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem que aponta a direção para o corpo, então, Botega? É a cabeça. Se imagina se tu cortar a tua cabeça aí, tu vai viver muito tempo depois. Se eu for uma barata. Acho que não é o caso do exemplo aí, né? Não, mas nós precisamos da nossa cabeça. Como a gente está usando o corpo humano como exemplo, né? Então, obviamente, sem cabeça nós nem sobrevivemos. E é a cabeça que diz para onde devemos ir, porque na cabeça está o cérebro que pensa, né? Então Cristo é a cabeça, né? Então a gente precisa crescer em quem? Crescer em Cristo, crescer em maturidade em direção a Cristo e sempre em amor, né? Ele fala aí então da questão do corpo, como a gente já tinha falado antes, e cada um tem a sua função dentro do corpo, mas ninguém é o cabeça, a não ser Cristo, certo? Então é de lá que dentro disso vem a visão, que aponta pro lugar, né? Os pés andam pro lado porque a cabeça tá virada, né? Não vai olhar pra um lado e andar pro outro, senão tu vai tropeçar, né? A não ser que tu seja Ronaldinho Gaúcho. Chuta pra um lado e olha pro outro, né? Mas a chance de tu cair no abismo olhando pro lado é grande, né? Então, exatamente. Se a igreja está desconectada da cabeça, é um corpo morto, né? É um corpo que não está servindo para aquilo que Deus criou esse corpo, né? Exatamente. Falando do corpo, então, no versículo 16, dele todo o corpo, dele quem? De Jesus, né? Óbvio, né? Da cabeça. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora chegamos, Botega, eu tenho mais palavras aqui do grego, né? No caso ali, né, se tu leres, né, ele diz assim, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, né, em amor. Esse amor ali que ele tá falando é o amor ágape, é o amor de Deus, né, então não é um amorzinho falso, é o amor que nós temos ali, incondicional, o amor que vem de Deus, aquele amor que a gente só tem quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está com o Espírito Santo, com Jesus em nossas vidas. Né? Então, esse ajuntar, né, esse unido, né, com o auxílio de todos juntos, né, estar unido, estar junto, ele tem muita relação com a questão da unidade. Por isso que na nossa versão ali, a NVI, né, ele usa ajustado e unido no sentido de que, olha, nós estamos tão, vamos dizer assim, tão unidos, né? Aquela ideia que a gente falou no início, né? De não separar, que nós estamos ajustados. Cada partezinha está no seu lugar. Nós não estamos, por exemplo, que nem a gente pega, sei lá, um monte de pedaço de ferro e a gente solda e agora eles não se separam mais, sabe? Só que assim, aquela montoeira de ferro, tipo, não faz sentido junto. Não. A gente está unido e ajustado, né? Cada partezinha é como um quebra-cabeça. Cada partezinha está no seu lugar. Cada um está num lugar específico, né, que foi preparado por Deus para que, ou seja, realize a sua função. Ou seja, aquela peça ela só pode estar naquele lugar. Ou seja, ela tem uma função naquele lugar, né? Então é interessante que ele diz esse ajustado e unido, né? E aí pelo auxílio de todas as juntas, né? Claro, porque eu me conecto a você, Botega, para que a gente possa, né, através do podcast, pelo amor de Deus, falar com as pessoas que estão nos escutando, veja só, né? Estamos fazendo cada uma a sua função. Mas, né? Então acho bem interessante. Eu não sei o que tu pensa também dessa parte
parte aí, Botelho. Você vê que no versículo 15 e 16 ele comenta do amor, né? No 15 ele fala a verdade em amor, né? Segunda verdade em amor. E depois ele fala ali, depois de ficar em si mesmo, em amor também. Então a gente vê que unidade, ela está extremamente ligada com o amor, né? Com o amor, que nem tu disse, o amor ágape, que é o amor incondicional, que a gente também liga novamente pro suportai-vos uns aos outros, né, que a gente leu antes. E acho interessante ali que ele fala, né, que nós somos pedaços, nós somos, digamos, né, se a gente fosse pegar assim, eu sou, por exemplo, você, Duda, você é a mão e eu sou o braço, né? Certo. A mão e o braço, elas precisam estar conectadas, juntas, né? O acílio das juntas, né? Que ele fala ali, né? Então eu vejo que as pessoas dentro do corpo de Cristo precisam estar unidas entre elas. Essa união é esse relacionamento que a gente vai ter, né? Esse relacionamento em amor que ele fala ali no fim, né? Então não adianta todo mundo ir lá para a igreja, a gente ouve mais sobre Cristo e depois a gente vai para casa e não faz nada. Não, ele está dizendo que a gente precisa ter relação com as pessoas, a gente precisa se relacionar. Deus não criou um monte de pessoas sozinhas, né? Ele criou relacionamento entre as pessoas, assim como a Trindade tem um relacionamento entre um e outro, esse relacionamento perfeito entre um e outro, com esse amor ágape também. Deus compartilha isso conosco e Ele quer que nós também tenhamos esse relacionamento com as pessoas, sendo mesmo que as pessoas tenham funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Ninguém está ali por nada, né? Ninguém é um apêndice, ninguém é uma amígdala, né? Que está ali só para incomodar. Sempre tem um chatinho. O siso. É melhor o siso. O siso, né? Então, e ele fala aí das juntas, né? A gente precisa ter essa junta, essa cola que gera essa unidade, né? Não adianta tu ter um braço e uma perna se elas não estão ligadas em uma na outra, não estão ligadas à cabeça, são só pedaços soltos, né? Sabe o que eu acho interessante, Botega? Quando ele usa o macro, né? Que ele fala do corpo, ele não tá falando ali de cada um dos santos, né? Ele tá falando do corpo todo, né? Que ele diz assim, o corpo, ele só vai crescer se cada um fizer a sua função, né? Pelo auxílio de todas as juntas que tu tá comentando, né? Então, o próprio corpo ele não precisa que alguém venha e faça o corpo crescer, né? Que ele não precisa que alguém faça o corpo edificar-se, amadurecer, não. O próprio corpo, com auxílio das juntas, né? Auxílio das partes do corpo, ele cresce, ele edifica-se a si mesmo em amor, né? Então, digamos assim, o que eu percebo com isso? Que à medida que a gente busca o crescimento próprio e a gente busca também o crescimento do outro, lembra que a fim de preparar os santos para a obra, isso, né? Eu estou ajudar um ao outro, isso, né? O suportar um ao outro também, e amar, né? O amor. Então, à medida que eu busco o preparar os santos para a obra do ministério, que eu busco a maturidade, o crescimento do meu irmão, né? Da outra parte do corpo, da outra junta, né? Vamos dizer assim, à medida que eu ajudo, eu estou fazendo o corpo crescer, né? Só que assim, eu não estou fazendo isso para que eu cresça, né? Eu não vou te ajudar, Botega, eu não vou te ensinar alguma coisa para que eu aprenda, ou para que eu chegue mais perto de Cristo, para que eu fique mais próximo da cabeça, ou para que eu entenda mais a Deus. Não, eu vou te ensinar alguma parte da Bíblia para que tu aprenda, para que tu cresça, e para que depois tu possa ensinar isso para outra pessoa, né? E eu vou também buscar mais coisas com outras pessoas, ou sozinho, para que eu possa crescer. E eu entendo mais. Quando tu usou aquele exemplo, tu é o braço e eu sou a mão, certo? O corpo, ele só vai crescer saudavelmente se todos os membros crescerem. Pensa assim, nós fazemos parte desse corpo, tu é o braço e eu sou a mão, certo? E daí eu resolvo não crescer, eu resolvo atrofiar. E tu cresce. E aí a gente vai ter um corpo com um braço normal, comprido, mas uma mãozinha pequenininha, uma mão de bebê, vamos dizer assim, né? Uma atrofiada. Uma mão atrofiada. Exatamente. E que função que aquela mão vai ter no corpo? Tipo, não vai ser a mesma que se ela fosse do tamanho correto. Então eu percebo o seguinte, o corpo ele só cresce saudavelmente se todos os membros, eles crescem na mesma medida.
né? Que não vai dar certo, por exemplo, se a perna direita ela cresce 20 centímetros e a perna esquerda cresce 5 centímetros. Aí o braço esquerdo, ele cresce 40 centímetros, né? Cresceu muito, tá encostando no chão o braço esquerdo já, entendeu? Tipo, não dá certo. Ele tem que crescer de forma uniforme e a gente volta pro início com a palavra unidade, né? O corpo, ele tem que crescer em unidade. E esse crescimento é o crescimento no conhecimento de Cristo, né? Então a gente... Exatamente. Se tu talvez você pensando assim, né? Ah, tá, mas é aquele cara lá que não faz nada na igreja, né? O que falta nele pra ele fazer alguma coisa? Falta Bíblia, né? Falta ele conhecer a Cristo. A partir do momento que a pessoa tem contato com Deus, a pessoa tem contato com Cristo, tá em contato com a Bíblia, ele vai começar a ver quem ele é no corpo. E ele vai ver que ele precisa estar fazendo alguma coisa. Ele precisa estar, sei lá, servindo de alguma forma, ele precisa talvez estar ensinando, escutando alguém, ou estar evangelizando, né? Porque, Botega, sabe qual que é o problema também? Muitas pessoas pensam que o ministério, né? Porque fala ali da obra do ministério, né? Pro corpo de Cristo ser edificado, né? Então tudo que a gente vai ministrar é pra edificação da igreja, certo? Mas as pessoas pensam que é muito assim, não, ministério ou servir na igreja é o quê? É dar estudo, tocar no louvor e evangelizar, né? Às vezes até deixam o evangelizar de lado, né? Mas é fazer missões, né? Ir pra África, né? Então é isso. Aí as pessoas esquecem que a limpeza pode ser um servir também, né? A gente pode ajudar alguém, digamos assim, a gente escutar alguém, né? Acompanhar alguém, discipulado, né? Muito importante também tu servir, tu ajudar. Nossa, o discipulado é uma das melhores formas de tu preparar alguém, né? Pra edificação, maturidade, né? Então, existem muitas outras formas. O fato de a gente visitar pessoas e orar por elas, né? Tu tá demonstrando que aquele amor, né? Olha bem, o amor do início ali que Paulo falou, de suportar uns aos outros, aquele amor faz parte do cristianismo, faz parte daquilo que ela aceitou como, eu vou acompanhar, eu estou lendo na Bíblia que a gente ama, eu estou lendo na Bíblia que a gente tem que visitar os enfermos, e olha só, a pessoa veio me visitar. Percebe o quanto que a gente impacta na vida da pessoa com coisas simples, e não é só, o impacto na vida das pessoas não é apenas o dar uma mensagem, uma pregação, ou tocar no louvor, né? Tem muitas coisas, relacionamento é o que mais impacta na vida das pessoas, mas isso muitas vezes é subvalorizado, né? É desvalorizado, inclusive, né? Achas que isso não é nada. Ah, não, isso faz parte da vida cristã. Exatamente, isso faz parte da vida cristã. E o ensino também, essas outras também fazem parte. Só que não é todo mundo que faz essas coisas. Cada um realiza a sua função, né? E às vezes o que acontece, o que eu vejo acontecer muito assim, é pessoas que querem fazer tudo dentro da igreja, né? O cara quer pregar, o cara quer tocar no louvor, quer visitar a pessoa no hospital, quer não sei o que é isso, que é aquele outro. Pastorzão, o cara que quer fazer a função do braço, da mão, do coração, de tudo, e tu tem meia dúzia lá que não faz nada, né? Então, o que falta aí? Falta esse... que nem diz ali, né, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todos juntos, a cooperação de cada parte efetuar seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Ou seja, a gente precisa crescer juntos. A igreja não pode, que nem tu disse, crescer um braço mais que outro, né, crescer e outra parte atrofiar. Então a igreja, ela precisa estar toda envolvida na obra de Cristo, e não tu ter um pastorzão que faz tudo e um monte de gente de esquenta banco. Mas e assim, Botega, uma pergunta agora que surgiu assim. No meio da unidade, né? A gente tá vendo que assim, a unidade ela é muito importante pro corpo de Cristo, certo? A unidade ela é importante porque a gente tem a mesma visão, ou seja, Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós somos servos de Cristo. Pelo que eu entendi, né, de Efésios 4, a ideia é que a gente cresça em unidade, né? A gente possa pensar no outro e não em si próprio, né? Ou melhor ainda, pensar em Cristo, né?
pensar na medida, na estatura de Cristo e querer que a igreja como um corpo todo, não só a igreja local, mas todos os cristãos cresçam para atingir essa estatura de Cristo. Beleza. Mas agora a questão é, no meio dessa unidade, pode existir talvez alguma divergência de opinião? Por exemplo, Botega, nós frequentamos a mesma igreja e digamos que aquilo lá que tu comentou anteriormente, né? A nossa igreja que nós frequentamos é uma igreja, sei lá, presbiteriana. Presbiteriana tem como característica ser de linha reformada, certo? E você é uma pessoa de linha reformada. Mas eu também frequento essa igreja e apesar de eu ter, inclusive, conhecido a Cristo, conhecido a Bíblia, dentro dessa igreja presbiteriana de linha reformada, eu li a Bíblia, estudei e eu tenho uma tendência a acreditar numa linha, por exemplo, uma linha arminiana, né? Não é porque por maldade, nada demais, mas é que eu entendo o amor de Deus de uma forma diferente e assim, na minha convicção, eu acredito que, por exemplo, Cristo morreu por todas as pessoas, né? E nós podemos resistir à graça, certo? Um exemplo. Será que pode existir essa divergência ou eu sou obrigado a pensar da mesma forma que a igreja presbiteriana? Porque senão eu tenho que ser expulso e eu tenho que procurar uma igreja que pensa diferente. O que tu acha? Então, pode existir divergências e eu acredito que sempre existe divergências na forma de pensar dentro de uma igreja, mas a partir do momento em que a igreja ela tem uma fé descrita, né, como tu disse, uma visão, a fé, né? Isso, a visão da igreja ela é ser de forma reformada, né, de forma calvinista. O cristão que frequenta essa igreja, ele deve respeitar essa visão dentro da igreja e ele deve exercer o papel dele para que isso seja proclamado dentro da igreja, não seja gerado divisão. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, quando for explicar alguma doutrina para alguém, ela deve explicar como a igreja acredita, certo? Não gerando divisão para as pessoas que estão lá dentro. Se a pessoa acredita de uma forma diferente, ela pode gerar uma discussão entre as pessoas, mas que não venham a atrapalhar a fé de quem está buscando conhecimento, né? Um exemplo claro que acontece ali na igreja que eu estou frequentando agora, né? Como tu disse também, assim, arminiano e calvinista, mas, por exemplo, a presbiteriana tem como fé batizar crianças, né? Batizar recém-nascidos. Pé do batismo. Então, isso é uma coisa que eu não acho certo, né? Eu não tenho vontade de, se um dia eu tiver um filho, batizar ele quando criança. Eu já entendi por que eles pensam isso, né? Eu entendo a forma de pensar. Se alguém vier me pedir, como é que funciona o batismo? O batismo, quando você aceita Cristo, mas se você é cristão, você frequenta a igreja presbiteriana, você pode batizar a sua criança logo depois que ela nasce, logo depois, assim, né? Criança recém-nascida também, né? Eu posso explicar a fé, eu posso explicar a forma que a igreja pensa, né? Mas eu não preciso exportar o que eu penso sobre isso. Mas eles pensam dessa forma, eu não penso assim, sabe? Né? A gente vai começar a gerar essa divisão, onde que eu vou começar a criar, tipo, a pessoa aprendeu comigo, então ela vai também aprender que não se deve batizar criança. Então quer dizer, Botega, que você vivendo em unidade nessa igreja, certo? Você vivendo em unidade, apesar de divergir opiniões, se eu for hoje aí na igreja de vocês, e eu chegar de fora, obviamente, né? Estou vindo de uma outra igreja, e eu chegar... Denominação, e aí eu dizer assim, mas aí você, como é que funciona aqui, batismo? Vocês batizam criança? Como é que é isso aí? Quer dizer que você, divergindo das opiniões, você vai poder me preparar para a obra do ministério? Quer dizer que é isso? Na mesma visão da igreja, sem causar divisões, né? Ou seja, isso. Ajudando o corpo a crescer em unidade, é isso? Isso, eu vou explicar para essa pessoa como a igreja pensa no batismo da criança, né? Olha só. A igreja presbiteriana crê que a criança, quando nasce, ela vai ser ensinada na doutrina cristã e ela é batizada quando nasce, pois crê que, nascendo e vivendo numa casa cristã, ela vai vir a se converter também. Então eles já batizam desde pequeno, crendo que Cristo vai fazer a obra na vida dessa criança, né? Então essa é a pregação que eu falo. Se a pessoa vier me pedir, tu acredita nisso? Eu vou dizer, olha, eu provavelmente não batizarei minha criança, porque eu prefiro que ela cresça e ela tome por si a fé
e ela venha se batizar. Eu prefiro essa forma de pensar, né? Mas eu não vou gerar essa divisão dentro da igreja, dizer, olha, não, vocês estão errados e sai daqui, qualquer um que eu for falar agora, eu vou dizer, olha, eu penso assim, e se tu quiser, tu pensa se quiser, sabe? Não, existe uma forma de pensar na igreja, né? E essa forma ela deve ser respeitada e ela deve ser pregada dessa forma. Mas quando a divergência é muito grande, talvez tu acha que é interessante procurar uma outra denominação, tu acha que é melhor sair? Porque, assim, por exemplo, digamos que eu resolva frequentar hoje uma igreja neopentecostal baseada na teologia da prosperidade, certo? Eu não sou cristão e eu conheço lá, e de repente, como eu gosto de estudar, eu começo a estudar a Bíblia. E eu descubro que tudo que o pastor fala na frente são heresias, e ele está enganando o povo, e eu não concordo com aquilo. Então, educadamente, né, respeitosamente, eu vou conversar com o pastor, eu digo, olha, o que você está falando ali diverge um pouco do que eu tenho estudado na Bíblia. E, por a igreja ter uma visão, ele vai dizer que não, é assim e pronto, né, e deu. E aí, o que eu vou fazer agora? Se o que está sendo pregado lá, nesse exemplo específico, não digo que exista alguma coisa assim, né, é uma, né, só para exemplos, né, eu não vou dizer que existe, né, alguma coisa assim, mas que seja, mas eu vou fazer o quê? Eu vou continuar ali ouvindo uma mensagem falsa, né, porque eu estou estudando a Bíblia e eu estou vendo que a igreja não está crescendo, o corpo não está crescendo, porque a cabeça não é Cristo, né, está crescendo na cabeça do pastor, talvez, né, e aí não está crescendo saudavelmente, e aí eu vou fazer o quê? Será que eu começo, eu vou lá um dia lá e falo para todo mundo, gente, vocês estão sendo enganados, né, ou eu simplesmente saio, agora eu te coloquei contra a parede, Botega, boa sorte. Opa. Não, se a igreja ela tá sendo, que nem tu disse, a neopentecostal, assim, ela tá pregando heresia, ela diz, você tem que dar o carro para ter um lugar no céu, essas coisas assim, você sabe que não é bíblico isso. E esse tipo de coisa, ela deve ser alertada para as pessoas e deve ser pregado o que é certo. Sim, né? Pregado então, na porta da igreja, 95... Como as 95 teses. Isso. Que foi o que Lutero fez, né? A gente não deixa de estar reformando a igreja. Olha ali. Então, se você está frequentando, você, digamos, se converteu numa igreja neopentecostal e você está vendo que as coisas estão erradas ao redor de ti. Então, primeiro você deve ir lá falar com o teu pastor, com o mestre dessa igreja aí, que for chamado, sei lá, e dizer, olha, você na última pregação pregou essas coisas que eu acho que não estão erradas, tu olha aqui na Bíblia, não é o que Cristo está ensinando para nós. Se a pessoa não se arrepender, então você acha que deve trocar de igreja. E se essa igreja, digamos, ela não é cristã, né, se a gente pode dizer isso, né, se ela não está pregando algo errado, eu acredito que você deve alertar as pessoas ao teu redor e dizer, olha, isso que está sendo pregado não está correto, né. Agora, se é uma coisa minoritária, como eu disse, em relação a coisas que não levam à conversão, né? Por exemplo, eu posso dar mais um exemplo, né? Como a gente mudou de cidade, então quando a gente foi procurar a igreja, a gente acabou indo na Hillsong, né? Que eu não acho que seja uma igreja falsa, uma igreja neopentecostal, assim, não. É uma igreja que realmente converte pessoas, as pessoas vêm a Cristo. A cabeça daquela igreja é Cristo, mas só que o corpo é um pouquinho diferente, só isso, né? Isso. Eu não digo que a igreja ela está morta ou que a igreja não esteja enganando as pessoas. Não, a igreja está convertendo pessoas a Cristo e as pessoas vão lá e elas são supridas, né? Mas algumas coisas que eram pregadas lá eu não gostava da forma que era feita a pregação, né? Não logo no início, mas claro, depois de um tempo tu acaba precisando de uma coisa mais concreta e a igreja não estava me suprindo nisso, né? Excelente a igreja para converter a pessoa, para trazer pessoas a Cristo, mas no segundo passo não estava me ajudando muito. Então o que eu fiz? Eu escolhi uma segunda igreja, mas em nenhum momento eu cheguei pra galera lá que eu conhecia e dizer, olha, pessoal, vamos pra outra. aqui não tá bom, gente, vamos lá pra aquela outra que é melhor, sabe? Ficar fazendo, como é que é esse politicagem dentro da igreja, né? Tu vai visitar a igreja e aí vem lá visitar a minha igreja porque lá o pastor é mais abençoado, né? Porque lá senão tu ia receber uma cartinha de Paulo, que nem ele mandou pra Corinto, né? Dizendo, olha, cara, tu tá causando divisão aí, né? Tu tá causando divisão, né? As duas igrejas, elas são saudáveis, elas estão levando pessoas a Cristo. Você não tem que chegar lá na igreja e pregar a divisão, né? Mas um exemplo que aconteceu foi, por exemplo, uma pessoa da Hillsong
chegou a mim, a gente é amigos até hoje, disse pra mim que tava meio sobrecarregado, que a igreja não tava ajudando e tal, e aí eu contei pra ele a minha experiência, né? Então eu vejo pessoas que tenham uma ideia igual a minha, eu posso instruir elas e ajudar ela a crescer. Então talvez, digamos, o corpo, dando um exemplo, né, o corpo da igreja X já tendo 2 pernas, e aí a pessoa vem e ela é uma terceira perna, e ela vai se sentir meio estranho porque já tem 2 pernas ali, então ela vai achar uma outra igreja que só tem uma perna, e ela vai lá e vai se encaixar, mais ou menos isso. Não vai gerar divisão, dizer, não, a gente tem que ter 3 pernas e é o que é, e vocês estão todo mundo errado, e... né, sabe? Então existem momentos em que você deve respeitar a visão da igreja, existem momentos em que você deve alertar, e existem momentos também que você deve mudar. Inclusive, Botega, sobre essa conversa das igrejas, link no post, episódio que você falou ali, né, sobre essas experiências. Mas o que a gente tem que ter cuidado, Botega, é importante, assim, o pessoal que tá ouvindo pensar, né, que existe uma grande diferença, tá? Agora, excluindo, assim, a questão, assim, de heresia, tá? Mas pensar assim, que nem tu falou, eu tenho aqui, eu não concordo com uma visão teológica da igreja que eu frequento, ou não concordo aqui como é que é a forma que tá fazendo, né? Que a gente não quer influenciar as pessoas a ficar pulando de igreja, né? Ficar pulando, porque eu acho que isso não é nada saudável, né? Existe, sim, uma grande diferença quando a gente tem dificuldade de se relacionar por causa da doutrina da igreja. Por exemplo, eu, particularmente, nada contra, tá? Mas eu não conseguiria frequentar uma igreja e me relacionar com as pessoas que têm uma linha... acho que pentecostal também tem, mas que as pessoas ficam, sabe, gritando no meio do culto, sim, falando em língua, sabe, glossolalia, esse tipo de coisa, e que é pregado que a gente tem que buscar o dom da glossolalia e profecia, sabe? Eu não conseguiria me relacionar numa igreja assim, né? Porque eu entendo de uma forma diferente. Agora, se a igreja, ela tem uma visão teológica, por exemplo, a igreja que eu frequento, eu, apesar de pensar assim, um pouquinho mais puxando assim, que nem ali reformado, calvinismo e tudo mais, a igreja que eu frequento, ela não é, né? Ela é aquilo que eles chamam de calvinismo, almiraldiano, calvinismo de 4 pontos, né? Só que sim, isso não muda nada pra mim. Isso não... Pra mim, olha, se quiserem também ser arminianos, não vai mudar pra mim, sabe? Porque eu sei que a mensagem que vai estar sendo pregada, a cabeça é Cristo, né? O foco é sempre Cristo. Se quiserem também batizar criança também, não vai mudar pra mim, né? Agora, quando começou digamos assim, a mudar as coisas que acontecem no relacionamento com as igrejas, daí já começa a ficar um pouquinho ruim pra mim, né? Mas isso sou eu. E quando você for pregar também, você também vai pregar... Exatamente. Conforme o pensamento da igreja. Exatamente, que nem eu que participo disso, né? Então, quando eu vou sempre falar alguma coisa, eu sempre presto atenção na declaração de fé da igreja para que eu não cause divisão também, né? Mas a questão é, a gente tem que ter muito cuidado quando o nosso problema é com as pessoas e quando é com a igreja. Porque eu posso muito bem, por exemplo, assim, na igreja que eu frequento, vamos dizer assim, que tem só esse detalhezinho, né? Ou tu frequenta ali, né, Botega? Tem essa questão de batismo de criança, ok. E daí, de repente, tu quer sair, não por causa disso daí, né? Mas tu quer sair porque tem o fulaninho lá, que tu não vai com a cara dele, e daí tu não gosta do jeito que ele fala, tu não gosta do jeito que ele falou, ou porque o cara lá do, sei lá, do Ministério Infantil, só ele que manda em alguma coisa, tem a pessoa lá dos jovens que fala, não sei... Sabe? E aí, digamos assim, o teu problema já não é mais com doutrina. O teu problema já não é mais com a direção da forma como o corpo está agindo. Mas teu problema é pessoal. E aí eu acho que nesses casos, eu acho que a gente não tem que sair da igreja, tá? Porque daí, nesse caso, eu creio que se a gente fugir disso, a gente tá fugindo de uma grande oportunidade de a gente crescer, né? E amadurecer como pessoas. E também a gente exercer o principal que a gente falou no início, né? Suportar uns aos outros. E o suportar, eu não sei bem se Paulo tá falando de suportar de eu ajudar ou suportar de suportar uma pessoa chata, né? Mas indiferente, usa pros dois. E você tem que ter humildade. Exato, né? Você tem que ter humildade. E amor. Daqui a pouco você tem que falar pra pessoa, dizer, olha, cara,
desculpa, mas eu não tô gostando dessa atitude que você tá tendo, coisas assim. Você tem que orar pelas pessoas, você tem que... Essa é a oportunidade de tu ser diferente, de tu mostrar a Cristo, né? Se você tá vendo que as pessoas estão fazendo coisa errada na tua igreja, você tem que ser a pessoa que tem que ir lá instruir, dizer, olha, posso conversar contigo, edificar o santo. Isso. Você não é o pastor que tem que fazer tudo. Não é, não, porque alguém vai ter que ir lá falar com eles, né? Ou então, vamos orar lá pelo fulano porque ele tá em pecado, sabe? Não, né? A gente já falou isso em vários podcasts, né? Pessoas, se você tá vendo isso, é porque Deus tá mostrando pra ti que tu deve fazer algo. Isso. Não esperar pra que alguém faça, ou, não vou mais pra igreja porque sempre tem aquela pessoa chata lá que tá me incomodando, sei lá. Exatamente. E agora eu vou dar uma do padre lá do funeral lá que tu falou, né? É só tu ler lá em Mateus 53. Tá escrito lá, se o teu irmão pecar contra ti, vá lá, conversa com ele. Se ele se ofendeu, vai lá, conversa com ele, entendeu? Se ele não aceitar, né? Se ele não pedir desculpa, não aceitar, né? A disciplina, aí tu leva mais um junto e vai indo. Tá lá, Mateus 43, 23 em diante. Não, tô brincando, gente. Não tá ali, né? Mas a questão é assim, tipo, quando a gente tem conflitos, não é motivo pra gente fugir, é motivo pra gente encarar, crescer com isso e ajudar outra pessoa a crescer também, né? Porque isso aí já é picuinha daí, né? Isso aí é problema de relacionamento. E relacionamento é o que faz a gente um corpo, é o que nos une, né? Então a gente tem que sempre buscar essa unidade, né? Sempre buscar suportar o amor, a humildade, a mansidão, né? Que nem tu comentou os atributos, né? No início, que Paulo dá exemplo de alguns, mas a gente sabe que tem muito mais, né? Quando a gente tá realmente nos relacionando com Cristo, né? E principalmente, né, Botega, é a questão de a gente valorizar a vocação, né? O chamado. Bom, a gente vai parar agora no versículo 16, né, que eu acho que a gente já falou bastante sobre a unidade, né, mas resumindo a continuação disso, e acredito que do 17 em diante ela também está ligada à unidade, ele está ligado também a isso que a gente falou agora no final, né, das picuinhas, dos problemas, né, porque no começo do versículo do capítulo 7 ele fala na forma de andar, né, o primeiro versículo lá ele fala que andeis de modo digno da vocação, né? Agora no versículo 17 ele fala, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, né? Agora ele está falando ao contrário, como não andar, né? Ao contrário como no começo. E ele coloca, né, como se você, não sei no título da NVI como é que tá, mas o título ali do versículo que começa no versículo 17 diz a santidade cristã oposta à dissolução, né? Dissolução seria então essa desunião, né? E ele mostra ali como a santidade e a união estão juntas, né? Então, se você lê ali do versículo, pelo menos do versículo 17 até mais ou menos, o trecho vai até o 24, né? Mas enfim, se você se encaixa no que ele está falando ali, né, você deve tomar cuidado, porque se você tem uma vida vazia, tá sem sentido, tá falhando em produzir uma vida moral, né, que seja produtiva intelectualmente, né, como a gente falou, como está ligada ao ensino, ao crescimento da igreja, né, se você intelectualmente não está produzindo nada, né, está alheio à vida de Deus, como fala ali, né, isso tudo é resultado dessa obscuridade espiritual da pessoa, né, esse distanciamento do corpo de Cristo. A pessoa desse jeito ela se torna cega, ela se torna dura, né? Então se você está vendo uma pessoa que tem essas características, né, é uma pessoa que falta mais espiritualidade, falta mais estar ligado a Cristo, né? A pessoa se torna indiferente à moralidade, né, cometendo toda a sorte de impureza, sendo depravada na sua conduta, né, e isso está bem ligado à sensualidade, a pecados sexuais. Se a gente for olhar, por exemplo, lá na época de Juízes, né, era uma época muito obscura para o povo de Deus, né, porque o pessoal fazia o que eles queriam, né, não tinha ninguém que instruía eles. Paulo fala na parte em diante como a santidade ela é necessária para o povo de Deus, para que também haja essa unidade, porque senão a pessoa ela vai se deixar levar a esse tipo de coisas. E hoje o que
mais falta, né, dentro da igreja são pessoas santas em que realmente se envolvem no ministério de Cristo, né? Então Paulo exorta para que a gente se despir do velho homem, né? Renovar nossas atitudes com arrependimento do pecado, submissão a Deus, e em justiça, retidão, né? A justiça em relação às pessoas e em retidão em relação a Deus, né? Como ele fala ali dentro desse trecho aí. E depois disso, até o finalzinho ali, o 32, né? Ele vai falar daí sobre a santidade, né? Então essas coisas são todas coisas relacionadas com a vida resultante do evangelho, né? Então, quem vive realmente o evangelho, ele não vai fazer aquelas coisas que tu falou do 17 em diante, né? E vai buscar a questão da santidade, né? Vai deixar os pecados de lado, vai aplicar o amor, né, de Cristo em sua vida e tudo mais, né? É mais ou menos assim, né? Do versículo 1 ao 16, ele ensina como a igreja deve crescer. E do versículo 17 ao 32 é que se vocês não quiserem aquilo ali, isso aí que vocês vão ter, né? Vocês vão estar toda sorte de impureza. Ele faz uma lista enorme de coisas, né, que entristecem o Espírito Santo, né, que ele fala, né, de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Tem uma lista de coisas ali que acontece dentro da igreja, acontece com gentios quando essas pessoas não estão realmente quebrantadas a Cristo. E aquilo que a gente estava falando antes, Botega, do relacionamento, né? Quando a gente tá de briguinha com alguém na igreja, a gente quer ir sair da igreja, quer ficar desigrejado, sei lá, né? E claro, isso eu tô falando de relacionamento, não estou falando assim de uma questão assim de você realmente discordar da posição teológica da igreja e isso te impossibilitar de se aproximar de Cristo, impossibilitar de crescer, né? Mas picuinhas, né? O 32 resume ali, né? Aquilo que a gente tava conversando, né? Ser bons uns com os outros, compassivos, né? E perdoando uns aos outros como Deus, né, em Cristo nos perdoa também, né? É isso que é importante, a gente tá sempre lembrando da questão do perdão, né? Amor e perdão são coisas que tem que andar juntas, né? Botega, muito bom o papo aí, pô, fizemos aí, pensei que a gente ia só comentar sobre Efésios e tal, por cima, falar um pouquinho de unidade, acabou fazendo praticamente uma pregação expositiva em dupla aí, né? Olha só. Se o pessoal gostar, a gente pode continuar, né? Olha, vamos pegar ali outros trechos aí e vamos esmiuçá-lo. Boa ideia, gostei da ideia aí, hein? Claro que nós não somos teólogos, né? Aquela exposição que a gente busca lá, né? No fundo, naquele... grego. Não, a gente busca lá os manuscritos do Mar Morto, lá, os manuscritos de Qumran, né? Pra olhar realmente, olha, parece que aqui ele escreveu um pouquinho mais forte, ele estava nervoso, né? O cara que estava copiando. Não, também não vamos fazer uma exposição. A palavra de Deus, ela já faz o trabalho dela por si própria. Exatamente, o Espírito Santo vai instruir, né? Mas, Botega, suas considerações finais aí, então, sobre esse assunto? Olha, acho que a gente já falou tanto nesse episódio que a pessoa já deve estar cansada, né? Então, no episódio está sendo cumprido esse episódio, né? Eu vou resumir para que a pessoa seja humilde, né? Busque a humildade e realmente encare que você não é o bambambam da igreja, que você não é o super santo, né? Tenha humildade para reconhecer os teus pecados, né? E também buscar por mais conhecimento, né? Reconhecer que você não sabe de tudo e tenha humildade de ensinar as pessoas quando elas precisam, de ter paciência quando elas incomodam, querendo disso, para não ter picuinhas, né? Pra gente que no fim isso gere a unidade na igreja e gere o crescimento na medida de Cristo. Muito bem, Botega, muito obrigado aí pela sua participação. E também eu concluo, Botega, minha conclusão aí, minha consideração final é que precisamos buscar a unidade, né? E principalmente valorizar a vocação que recebemos, ou seja, valorizar a nossa salvação, valorizar a mensagem de Cristo em nossas vidas, para que a gente possa crescer e levar outros à maturidade, principalmente, né? Para que a gente possa realmente fazer a nossa função, indiferente de qual seja, né? E com muita humildade, como tu comentou aí, Botega, muito importante isso também. Então tá, pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica, até o próximo episódio, até mais!
Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área dos feedbacks do PDD. Uau! Digo... Sempre quis ter uma voz como a sua. Ah, sei, Daneco, você com a sua super voz, tá querendo me causar inveja. Cuidado, hein? Vamos lembrar do nosso vídeo, Daneco. Sim, que é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode também assinar no iTunes e nos avaliar acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. Se você tem o iTunes no seu computador, você pode nos avaliar. Se não tem, você pode instalar. E funciona também, Daneco, funciona Mac e Windows, só não funciona no Linux, o iTunes, mas não tem problema, você pode dar o seu jeito aí, só criar sua conta, ou, só, claro, se você quiser, né, se não quiser também não tem problema, mas nos ajuda e vamos então aos feedbacks do episódio 107, nós falamos sobre cristãos voluntários, Dandé, quem foi primeiro? Primeiro, adivinhem, sempre ele. Sempre ele. Abner Lobo. Abner Lobo, dos Piacast, sempre presente, o que ele disse? Falou voluntário Abner se apresentando. Se apresentou, deu uma de Lorival, que faz tempo que não aparece aqui, sentimos falta. Hashtag... Lorival, eu acho que, né, se bandeou, né? Pois é, hashtag volta Lorival. Só falou isso, depois não falou mais nada, né? Se apresentou e está ali, ó, disponível para ajudar quem quer que seja, voluntário Abner. Mas teve mais gente, Daniel, quem foi? Sim, o Duarte Gabriel. O que ele disse? Devemos salientar que o que foi feito na cruz é totalmente gratuito, pelo amor de Deus, a todos, salvando os que o aceitam. Portanto, não há a possibilidade de servirmos como forma de compensação ou querer quitar algo com Deus. Se servimos, é por obediência à vontade dele, mediante o amor por quem ele é, para que a mesma graça seja levada aos demais, o que pressupõe a voluntariedade de nossa parte. Muito bom o feedback do Duarte Gabriel ali. Não sei se é Gabriel Duarte ou Duarte Gabriel, não entendi. Mas ok, o Gabriel. É tipo americano, né? Que bota o sobrenome na frente. Pode ser, né? Mas muito bom, muito bem lembrado também, né? Observado ali que ele disse, né? Que nós não estamos devolvendo algo para Deus quando nós nos voluntariamos ou servimos, mas simplesmente estamos vivendo o amor de Deus, né? Obviamente, muito bom. Gabriel ou Duarte, não sei agora, mas Duarte Gabriel, muito obrigado pelo seu feedback. E temos mais uma pessoa, Dandeco. Para salvar as mulheres, a Débora de Menezes Souza. Está também, ultimamente, sempre presente aí. O que ela disse? Muito bacana esse episódio, ótimas reflexões, abraço. Um abraço pra ti também, Débora. Débora agora ela está participando do Super Pocket Show, Dandeco. Veja só, ela é agora uma podcaster também. Uma presença ilustre. Uma presença inenarrável, uma presença helicopterizada, né? Uma presença lubinéutica da Débora de Menezes Souza aqui, né? Uma pessoa estrogonoficamente sensível, né? Subjetivamente qualificada. É por isso que estamos lendo o seu comentário. Exatamente. E um comentário que a gente não pode deixar de falar, Nandeco, que não é um comentário, mas são as nossas indicações, que é uma só, na verdade. Qual é? Hoje é a Pupilas em Brasa, episódio 98, Jimmy Bolha, fuja do algoritmo. Link no post. Fica a dica aí desse episódio, né? Um episódio pândego, né? Desse podcast Pupilas em Brasa, pra você conferir sobre esse filme. Já assistiu o filme Jimmy Bolha, Dandeco? Pior que não assisti. Então, se algum dia você quiser, aquele Eu não vou poder escutar o podcast antes. Então. Claro, típico filme de sessão da tarde, né? É bem engraçado. Eles conseguiram tirar alguma lição, alguma moral desse filme que em tese não tem nada a ver, mas tem, né? Então fica a dica aí pra você conferir lá no Pupilas e Brasas. E chegamos ao nosso fim da área de feedbacks, né, Débora? É isso aí, pessoal, por hoje é só! Até mais!